que nem aqueles Paraguai. Galopeira. Não pode encostar aqui, tem que puxar um pouquinho mais para trás. Boa noite, você que for chegando aí. Nós estamos aqui para realizar nossa live semanal. Um assunto muito importante hoje, dando continuidade à nossa campanha que estamos fazendo nesse mês de dezembro lá na Vereda, que é Profetizando 2021. Declarando coisas boas para o nosso próximo ano. Eu aqui, o pastor Michel. Tá batendo aqui, né, pastor Michel? Aí. Vê se vai captar, né? Inventei de querer tocar. Dá um alô aí, pastor Michel. Boa noite, todo mundo. Vamos ouvir o pastor. Pode falar. Acho que não tem problema abrir, né? Vai tocar o quê? Galopeira. Tá ouvindo aí, Matheus? Ué? Já deu alô? Deu boa noite? Já. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
É isso aí. Graças a Deus. Nós vamos iniciar essa nossa live de hoje lendo um texto que eu quero que o pastor Michel leia aqui para nós. O texto de Romanos, capítulo 4, para nós comentarmos esse tema que eu ministrei no domingo, que é como que funciona a bênção financeira, a bênção da prosperidade que o Evangelho traz. O Evangelho não é prosperidade, mas ele promove prosperidade em todos os sentidos na nossa vida. Então, na Nova Aliança, nós temos uma tradição, uma herança, né? Não sei se um tanto quanto franciscana, da vida pobre, da vida... Deus ama os pobres, que Deus auxilia os pobres, que os pobres dos pobres é o reino dos céus. Na verdade, quando está falando pobre, é pobre de espírito, a pessoa que sabe e tem noção de quem ela é sem Deus, sem Jesus. Mas nunca foi da vontade de Deus que o homem fosse pobre, né? A pobreza é resultado dos governos dos homens. E na Nova Aliança nós temos que pensar sobre isso também, porque nós não somos do mundo, mas ainda estamos no mundo. E nós temos um entendimento de que a única maneira, ou melhor, a única razão para Deus abençoar uma pessoa financeiramente é para ela ser bênção na vida dos outros. Tanto no reino de Deus, como havia mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, pessoas que sustentavam o ministério dos apóstolos, como sempre houve, né, as pessoas que financiaram o verdadeiro evangelho, como também para a gente poder ser bênção na vida das outras pessoas. Então vou pedir para o pastor Michel ler para nós aqui o texto de Romanos 4, você que está em casa, acompanhe aí junto com ele. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mas mesmo assim
não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, gente, é isso aí. Nós ministramos domingo, né, profetizando sobre a vida, a gente fala a vida, né, mas o nosso trabalho, toda a nossa existência aqui nessa terra, no sentido do sustento, da manutenção, a gente levantar as mãos e abençoar, porque nós estamos vivendo um tempo aí de bastante expectativa negativa, né, em todos os sentidos, muitas notícias ruins em relação a desemprego, em relação a empresas fechando, em relação a até alguns com uma ideia meio apocalíptica, né, dizendo que nós já estamos vivendo o apocalipse, e talvez isso seja sinais dos tempos, mas não ainda aquele tempo de grande angústia que vai vir sobre a terra. Nós estamos tendo sinais, prelúdios disso. Então, nesses dias de visão apocalíptica, de visão, tantas coisas ruins acontecendo, nós vamos sendo enfraquecidos na esperança, muitas vezes, em relação àquilo que tem a ver com os nossos empreendimentos, né? As pessoas que têm os seus empreendimentos. É um concurso que você está fazendo ou quer fazer, está estudando para o concurso, ou você está querendo montar um negócio seu, ou a pessoa já tem o seu negócio, ou a pessoa está trabalhando numa empresa, ela quer galgar outros lugares, outros postos, ou mesmo, né, no serviço público, a pessoa crescer. Então, qual o objetivo disso se nós estamos vivendo tantas ameaças negativas, né? Inclusive a economia com projeções negativas, embora que aparecem aí algumas estatísticas de coisas boas que o governo está conseguindo fazer em meio a todo esse caos, mas de modo geral o mundo tem uma expectativa de aumentar a pobreza, aumentar a fome. Então, que negócio é esse a gente pegar e profetizar bem sobre a vida financeira? Essa é a nossa fé e o nosso trabalho é isso. Na última parte da mensagem eu falei domingo que a gente precisa executar o que a palavra diz, que é crie, por isso falei. Então nós usamos a nossa boca, levantamos a nossa mão para abençoar, para declarar sobre essa realidade visível aquilo que é invisível, chamando à existência aquilo que não existe. Então, na área financeira, na área de empreendimentos, na área de negócios, como funciona para aqueles que estão debaixo da nova aliança? Você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar a igreja com dificuldades financeiras, levantando ofertas, os discípulos vivendo de uma maneira muito modesta. Agora o apóstolo Paulo ele fala bem claro que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos em todos os sentidos, espiritual, emocional e material também. E os próprios apóstolos pregando a salvação e a reconciliação com o Senhor, o apóstolo Paulo diz que eles foram empobrecidos para enriquecer a muitos, de todos os sentidos também. Agora, na área financeira, né, nós temos uma certeza de que, desde que, né, a igreja começou a se constituir, não como denominação, não como placa nenhuma, mas o corpo de Cristo, a igreja ela precisa de recursos para funcionar. As próprias viagens missionárias de Paulo eram financiadas por alguém, né? Ele também trabalhava, e nós temos então a necessidade dos recursos. E esses recursos, eles podem vir de duas vias. Eles podem vir do esforço humano e eles podem vir com o trabalho abençoado, né? Então a pessoa trabalhar e ser abençoada no que ela faz. O salmista disse, falando sobre, né, uma situação de guerra, e na verdade é uma guerra comercial, ele falou assim: adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Nós temos crido nisso, nós temos profetizado para que as pessoas sejam abençoadas em tudo que elas fazem, em nome de Jesus. E esse em nome de Jesus é o que, na verdade, chama
a base para a justificativa bíblica do Deus que abençoa, né? E do Deus que se provê, que nós chamamos Jeová Jirê, e que provê para nós também. Jesus disse que o nosso Pai que está no céu sabe das nossas necessidades, e antes que nós peçamos, Ele já sabe, Ele já ouve, e Ele abençoa. Quantas pessoas nós conhecemos que têm, né, sucesso na vida financeira, que são abençoados, e aí é que está, né? A pessoa precisa fazer com que a riqueza a sirva e não ela servir a riqueza. Abraão foi um homem riquíssimo. A Bíblia diz em Gênesis que ele foi sendo enriquecido e se tornou riquíssimo, teve rebanhos, né? E depois ele passou essa herança para Isaac, seu filho, e Isaac já era rico, prosperou ainda na terra de Abimeleque e colheu a 100 por 1 e foi se tornando rico também. E Jacó também foi um homem rico, embora que quando chegou a época da fome, lá que todo mundo foi buscar comida no Egito, Jacó tinha recursos, mas ele não tinha comida, porque a fome se abateu sobre a terra. E ele foi então comprar, seus filhos foram comprar mantimento lá no Egito, eles tinham recursos para isso. Bom, nós falamos domingo sobre a questão da maldição do esforço. A palavra de maldição que Deus disse para o homem: bom, eu te coloquei num jardim, você tinha tudo, mas porque você pecou, a partir de agora, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e com dores você fará isso, né? Com esforço, com muito esforço. Essa palavra de Deus a Abraão, ela reflete na terra. Paulo, em Romanos 8, vai dizer que a terra geme esperando a redenção. A terra já não produz como era para produzir, por causa do pecado, por causa... O que é pecado? A pessoa está travada, está debaixo da maldição, na verdade, a maldição vem pelo pecado, mas a maldição é travado para prosperar. O abençoado é aquele que está livre para prosperar. E o nosso Deus é o Deus que nos abençoa. Então ele abençoa Abraão, que não viveu debaixo da lei, não viveu debaixo de condenação, não viveu debaixo de regras, de ditames, mas ele teve, né, a bênção de Deus sobre ele, para tudo que ele fazia, ele então era próspero. E essa bênção de Abraão, no capítulo 4 aqui de Romanos, ela alcança então aqueles que são filhos de Abraão na fé, alcança aqueles que são também da lei, porque os judeus, né, os irmãos de Paulo aqui são abençoados até hoje, e alcança também os gentios, que são filhos de Abraão pela fé. As bênçãos de Abraão foram passadas para nós a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, a base para nós sermos abençoados está na promessa, está na graça e não no esforço. E a gente queria, nessa noite, falar um pouquinho sobre essa questão das pessoas viverem realmente um esforço, que é o que eu falei domingo, que é um esforço mental, que é um peso psicológico, um peso emocional sobre a vida das pessoas, do seu trabalho, dos seus empreendimentos, nas suas metas a serem alcançadas, um esforço que a pessoa pode fazer, ela pode chegar longe inclusive, né? Mas tem aqueles que podem ser colocados debaixo da bênção, aqueles que creem que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, e sobre isso a gente quer discorrer um pouco nessa noite, junto com vocês, para fixarmos essa questão. E até uma questão complicada de compreender, porque a gente vive um contexto de bastante cobrança, que você tem que ser o melhor em tudo que você faz, que você precisa se dedicar cada vez mais, que você tem que se esforçar, que você tem que produzir, e a gente vê as pessoas muito cansadas e sem muito resultado, e aquelas que alcançam o resultado, quando alcançam, não conseguem desfrutar, porque já estão muitas vezes até sem saúde. E eu queria que o pastor Michel falasse um pouco para nós sobre isso também, aquilo que é a impressão dele em relação à questão da bênção e a questão do esforço que as pessoas fazem, né, para alcançar, e muitas vezes elas não estão conseguindo, porque elas se sentem muito fatigadas com esse peso que é trazido sobre a sociedade nesses dias, né, pastor Michel? Eu acredito que desde o momento da queda,
nós fomos amaldiçoados, né? Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e a partir daí a consequência é que as coisas não funcionam mais como deveriam funcionar. Então, pelo processo natural que a gente chama de lei de causa e efeito, da semeadura, existe uma lógica natural das coisas, mas acontece que nem sempre a natureza funciona, nem sempre as coisas são tão simples assim, são tão preto no branco, e muitas vezes nós nos esforçamos e a coisa não flui, a coisa não acontece. Mais do que isso, nós precisamos nos esforçar o dobro para conseguir muito menos do que alcançaríamos numa situação natural, normal. Só que até mesmo essa questão da lei da semeadura, da causa e efeito, traz para nós um peso, uma responsabilidade que faz com que a gente se preocupe, porque quem é que pode dizer com todas as certezas que plantou o suficiente, que fez tudo o que poderia ter feito? E há na sensação, na consciência do homem, sempre essa sensação de que a gente não fez tudo o que a gente poderia ter feito. E isso traz para a gente a dúvida: será que eu vou realmente ser abençoado? Será que a colheita realmente vai dar certo? Porque sempre paira essa dúvida de que a gente não plantou. Então a gente vive, o resultado disso é que a gente vive uma vida de preocupação. A gente vive a vida inteira ansioso, preocupado, com medo de que as coisas desabem, com medo de que as pessoas talvez descubram os nossos erros, as nossas falhas. Às vezes até uma sensação de que nós somos uma farsa. Porque, de fato, o homem que se apoia em si mesmo, que se apoia no seu próprio esforço, que levanta a voz, a cabeça e diz diante de todos: eu fiz, eu aconteci, eu corri atrás, o mérito é meu. Esse é um homem que está cometendo um grande erro, está olhando para a sua própria força, está sendo orgulhoso. E é por isso que o salmista declara, né? Se o Senhor não vigiar a casa, em vão, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, né? Sim, nós devemos atribuir toda a glória para Deus, inclusive em relação nas relações financeiras, no nosso trabalho, no nosso esforço físico, porque eu acho que os cristãos, alguns têm uma mania de diferenciar, né? Separar, fazer uma dicotomia, um dualismo. Não, o que é espiritual é espiritual. A gente tem bênçãos espirituais, unção, presença de Deus, mas aqui no mundo a gente está aflito porque o mundo está amaldiçoado. E na verdade, pelo texto que a gente leu aqui, Romanos 4, Paulo está dizendo que a gente tem direito às bênçãos de Abraão. E Abraão, Deus prometeu a terra para Abraão. Olha, nós temos direito a muitas bênçãos, então, se é dessa forma mesmo, como Paulo está falando. Eu creio que o plano inicial de Deus para o homem era justamente ser o governador, como Deus falou que era para ele reger sobre todas as coisas, governar sobre todas as coisas, sobre os animais. E é interessante a palavra de Satanás para Jesus, quando ele leva ele lá no monte e mostra todas as riquezas do mundo. Ele falou assim: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar, porque me foi dado. E quando Jesus desperta os discípulos ali no jardim do Getsêmani, quando vem Judas e diz que Satanás entrou em Judas, o Senhor Jesus falou para os discípulos: levante, porque aí vem o príncipe deste mundo. Então, tem uma interpretação de teólogos que o homem entregou nas mãos de Satanás o governo da terra. E é por isso que Satanás falou: foi-me dado. Deus tinha dado para os homens. E os homens, ao querer sair debaixo da graça, que a gente fala, né, acabaram entregando, os homens entregaram a Satanás o governo dessa terra. Claro que Cristo já o derrotou na cruz, mas porque ainda existe, né, uma ação de Satanás através de alianças daqueles que não conhecem a Deus, ou que conhecem e não querem reconhecê-lo, com o próprio reino das trevas. Essa aliança com Satanás faz com que ele tenha ainda ação sobre a terra, né, até que se cumpra tudo que tem que se cumprir.
Mas é interessante observar que Abraão, ele está debaixo de uma promessa. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 4 que não foi pela lei que Abraão alcançou isso, ou pelo cumprimento de regras, ou por obras que ele fez. Se ele fez alguma coisa de obra, ele não pode se gloriar diante de Deus, porque nenhuma obra que nós façamos alcança o padrão de Deus. Só a obra de Cristo alcançou o padrão que Deus estabeleceu. Então Abraão, ele foi abençoado porque ele creu. Diz que creu Abraão a Deus, isso foi lhe imputado como justiça. Presta atenção nessa palavra. Quando ele creu, o Senhor o declarou justo. Quando um homem ou uma mulher é declarado justo, ele não tem mais a maldição do pecado sobre si. E tudo que ele faz deve ser próspero se ele crer. Se ele crer na promessa, se ele crer que está justificado, se ele não fica trabalhando para se auto-justificar. Abraão creu, foi justificado. Ao ser justificado, as coisas começaram a acontecer de maneira diferente para ele. Porque ele plantava e colhia, os seus rebanhos multiplicavam. Ele foi na guerra daqueles 5 reis lá, 3 reis contra 5, é isso, né? 3 reis contra 5, os 3 reis que ele levou para resgatar o seu sobrinho Ló. Ele foi vitorioso com os seus poucos guerreiros que ele levou. E ele então tinha o direito do despojo daqueles exércitos. E ele não quis pegar o despojo, só deu o que era dos outros reis e daqueles moços que foram com ele. Mas ele falou, não, eu não quero, porque não aconteça que vocês venham dizer depois, nós prosperamos Abraão. Não, ele cria que Deus o prosperava. Enfim, tudo que Abraão fazia, tudo que ele colocava a mão, era abençoado por causa da promessa, porque era a maldição do esforço que o Senhor falou para Adão: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, com sacrifício, com dor você vai comer, você vai colher. Abraão já começou como exemplo de ser isento disso. Uma pessoa que faz as coisas dão certo. Se nós observarmos a vida dos judeus, né, de Israel, em todo lugar que eles foram na terra, embora perseguidos, massacrados, assassinados, eles sempre prosperavam. Hitler, na verdade, quis acabar com os judeus porque, de certa forma, eles estavam dominando financeiramente a Alemanha, porque eram pessoas que tinham sabedoria para fazer isso, né? Foram os primeiros banqueiros, os ourives, aqueles que lidavam com joias, com ouro. Até hoje eles são assim. E não é à toa que eles fazem nascer, né, produção no deserto, que eles são a 5ª potência atômica, que é o melhor exército do mundo praticamente, que eles têm tecnologia, sabedoria, entendimento, porque Deus os abençoou, e a bênção de Deus é que faz a diferença. Então o homem pode alcançar muitas coisas pelo esforço. A bênção estava sobre Abraão, que Paulo está dizendo que essa bênção da promessa alcança todo aquele que crê. Então nós precisávamos crer mais na promessa, crer mais na justiça imputada a nós por causa de Cristo agora. Porque Abraão creu, foi declarado justo. Como que nós somos declarados justos? Porque Cristo veio e cumpriu tudo que precisava ser cumprido em nosso lugar. Ele é a nossa justiça. Só que ele foi feito pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Se eu e você somos declarados justos, nós temos então a bênção de Deus sobre a nossa vida. O que nós fazemos, o que nós vamos fazer, vai dar certo. Quando nós acreditamos assim, as coisas começam a acontecer. E o sobrenatural era muito real na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você pega os milagres que aconteceram na vida de Abraão, ele ter um filho com 100 anos e a sua mulher com 95. Depois o filho dele, Isaac, né, que nasceu de promessa, ele teve uma experiência de quase morte, porque o pai levou ele para ser sacrificado, mas o Senhor o resgatou, e ali proveu um cordeiro para que não precisasse Isaac ser sacrificado. A sua esposa foi estéril, ela deu à luz a Esaú e a Jacó. Aí ele plantou e colheu na terra dos outros, e o Senhor tinha prometido a terra para ele. Lá nesse texto de Romanos 4 fala que o Senhor prometeu a Abraão ser herdeiro do mundo, e ali estava caminhando um processo para que Jesus viesse dessa família, a família que o Senhor separou e foi trabalhando através da promessa na vida deles. Que Jesus é o prometido, é o desejado, é o Messias prometido, que já veio
já morreu, já pagou pelos pecados, já acabou com o pecado. E por causa disso, todos aqueles que estão debaixo dessa justiça são também prósperos, são também dignos da promessa. Se nós crermos isso, nós vamos ter coragem para empreender, para fazer, para realizar, e o que nós colocarmos na nossa mão vai ser abençoado, porque não é do nosso esforço que a gente alcança, e daí a gente não vai se gloriar, mas é da bênção de Deus que está sobre nós. O que é abençoar? É falar bem. Se nós começarmos a falar bem da nossa vida financeira, em vez de falar eu estou quebrado, eu estou falido, estou arrebentado, não vai dar certo, esse mundo está terrível, nada que a gente faz dá certo, a gente só, os próprios crentes não crentes são abençoados, os próprios filhos da promessa, que estão debaixo da justiça, não creem, por isso falam as coisas negativas. Então falar bem é abençoar, e quando a gente abençoa, é porque a gente creu que já é abençoado. Então, aconteceu milagres e sobrenatural na vida de todos aqueles que creram. O livramento do Egito, né, o resgate, a libertação do povo lá do Egito foi debaixo de milagres. O caminhar no deserto, nós cantamos essa canção. As roupas não se gastavam, os sapatos não se gastavam, né? Não havia enfermo entre eles, porque eles estavam debaixo da nuvem de dia, da coluna de fogo à noite, que já era um milagre, a nuvem para proteger do sol, a coluna de fogo para proteger do calor, veio maná do céu, água da rocha, veio codornizes, e além disso Deus falou que ia levar eles para uma terra que produzia leite e mel, uma terra dadivosa, uma terra cheia de fartura e prosperidade, e falou para eles o seguinte: olha, veja como que é, eles chegaram lá e só foram desfrutar daquilo que Deus já tinha preparado. Deuteronômio 6:10, aqui pastor Michel diz assim: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e a Jacó. Promessa de Deus. Jurou dar a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, e casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E aí o Senhor fala: quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. E aí, continuar na aliança da dependência de Deus. Vai dizer assim: não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Então, a palavra da bênção, aqui que nós podemos entender como, mas aí tem lei, tem mandamento aqui. Bom, a lei foi colocada para que eles entendessem que eles eram pecadores e continuassem a depender da graça, que era a outra parte, né, da questão dos cultos, que vinham os sacrifícios, as ofertas que eram entregues para Deus como sinal de que eles estavam dependendo da justificação do sangue daqueles animais, que apontava para a justificação que vinha através do sangue de Jesus. Mas o Senhor falou: eu vou levar vocês para desfrutar do que vocês não fizeram. Veja que não há esforço nisso. Nós vivemos um tempo que, se você não se esforçar, você não vai ter nada. Trabalhar, levantar cedo, ir para o trabalho, ir para a tua loja, ir para a tua fazenda, você, né, fazer a tua parte, colocar as tuas mãos com ações de graças, orando, abençoando, é mais certo que dê certo, que vá para frente, que prospere, do que você fazer um esforço colossal para que essas coisas sejam alcançadas e você não conseguir, porque aí sim você vai estar no teu esforço e você vai encontrar grandes barreiras em relação a isso. Melhor mesmo é depender do Senhor, não é isso? Pastor Michel, comenta aí para nós. Você falou isso agora, eu lembrei daquela musiquinha que cantavam no desenho do Mowgli.
É necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. E Jesus fala que só uma coisa é necessária, né? A fé. A fé. E é se alimentar dele, descansar em Jesus. Só que o esforço para descansar parece que é muito mais difícil, né? Eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro, a fé de Jó, quando ele diz: Deus deu, Deus tirou. E Jó foi testado de uma maneira única. Não é todo mundo que vai ser testado igual Jó. Deus tinha aquela experiência para Jó. Mas é interessante que Jó tinha certeza, Jó tinha convicção de que o que ele tinha era porque Deus quis. E às vezes a gente fica perdido em filosofias, em especulações, ou até mesmo em ceticismo, né? Falta de fé. E a gente não atribui mais as coisas a Deus, ou a gente atribui da boca para fora. Se a gente tiver a convicção de que o que nós temos vem de Deus, de que toda bênção é de Deus, nós não vamos ficar com medo de perder. Nós não vamos deitar à noite com medo de perder o que a gente conquistou, porque o que a gente conquistou não veio do nosso esforço, veio de Deus. Mas é preciso reconhecer isso primeiro. Agora, em segundo lugar, eu quero falar sobre o porquê, se a gente tem o direito às bênçãos de Deus, de onde que a gente tira esse negócio de ficar profetizando, declarando bênçãos. É a gente que está impondo que a bênção vai acontecer só porque a gente quer? Não, a gente está trazendo para a realidade, para o mundo, as coisas que já foram concretizadas no mundo espiritual. Jesus fala para orar, a oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Isso existe um ensinamento, existe uma sabedoria, um mistério que a gente não compreende, que é justamente, nós não estamos inventando algo, nós estamos apenas declarando o que já é verdade. Só que a gente ainda não tem consciência disso, a gente não tomou posse. A gente não tomou posse da bênção, a gente não tomou posse das coisas espirituais. Se a gente entende que as coisas se concretizam primeiro no mundo espiritual, e é de lá, é de Deus que realmente saem todas as coisas, é de Deus que realmente sai a verdade verdade sobre nós, a definição do nosso futuro, e não do nosso esforço, não do que a gente faz, a gente vai começar a prestar mais atenção nisso, declarar mais isso, acreditar mais nisso e descansar em Deus, né? Veja que Deus chamou a gente para ser uma nação de reis e sacerdotes. É claro que existe aflição, existe sofrimento, existe batalha, existe luta, porque a gente ainda está nessa terra que está, né, ainda por ser regenerada, transformada. Mas se a gente entender que Deus tem um objetivo na nossa vida para abençoarmos vidas no sentido financeiro, e esse é o propósito da pessoa ficar rica, da pessoa enriquecer, ter muita fartura, ser generosa também. O problema é que a pessoa que serve a riqueza, ela sempre ela conquistou com muito esforço, então ela não acha justo repartir, compartilhar. E quando dá sob medida. E Deus não é assim. Deus é dono de tudo e não dá nenhuma bênção sob medida. Então a pessoa, na verdade, acaba sendo avarenta, acaba servindo as riquezas. Grande parte das pessoas são assim porque elas estão, na verdade, muitos crentes, inclusive, estão segundo o espírito do mundo. E o texto que nós usamos domingo para ministrar, que cabe para nós uma pergunta: você está sendo guiado pelo espírito do mundo, da época, da era, ou você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? E aqui o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,12: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, vírgula, mas o Espírito procedente de Deus, vírgula, para quê? É uma explicação agora. Entendamos as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente. A palavra grátis é uma palavra que incomoda quem faz muito esforço para conquistar as coisas, quem se mata para conquistar as coisas. É claro que não é assim no mundo, porque o espírito do mundo não entende isso. Pessoas que estão abençoadas, prósperas, tudo que elas fazem dá certo,
Começa um negócio, vai para frente. Começa outro negócio, vai para frente. Porque elas põem a mão a coisa realmente... Eu conheço várias pessoas que são assim. E várias pessoas que fazem coisas e não conseguem ir para frente. Normalmente essas pessoas elas acham que elas não têm sorte, né? Mas o que uma pessoa faz confiando em Deus é diferente daquela pessoa que faz, que tenta e depois vai ver se ela foi abençoada ou não para dizer, bom, eu acho que foi Deus que me abençoou. E aí a pessoa já partiu na sua própria força e normalmente ela não consegue prosperar, não consegue ir para frente, né? E o espírito do mundo é o espírito da escravidão, é o espírito do esforço, é o espírito da noite sem dormir. Inútil vos será levantar cedo e dormir tarde, diz o Senhor, se o Senhor não edificar a nossa casa, se o Senhor não nos abençoar. E o que pega na questão da teologia da prosperidade, que seria um estudo sobre o Deus da prosperidade, né? E tem muita crítica quanto a isso, porque se promete céus e terra. Como Satanás prometeu para Jesus, vou te dar todos esses reinos, né? Se você se prostrar e me adorar. Se a pessoa se prostrar diante do espírito desse mundo, se ela se curvar diante da realidade que ele apresenta, que você precisa realmente batalhar, se esforçar, passar por cima dos outros, negociar fraudulentamente, né? Tem gente que fala, não, mas eu nunca fiz nada de errado. Vai observar, muitas vezes tem alguma coisa que deu start para a pessoa, para ela se curvar diante do espírito desse mundo. E Jesus falou, somente ao Senhor adorarás e a Ele prestarás culto. O homem que teme ao Senhor é próspero. O homem que conhece que tudo que ele tem vem das mãos do Senhor, da justiça que vem sobre ele e da promessa, ele é próspero de verdade. Não quer dizer que ele não passa por dificuldades, que ele não tenha nenhuma doença, que não tenha que enfrentar problemas familiares. Não, isso pode acontecer também, mas a vontade do Senhor é que nós prosperemos em todos os sentidos. O Espírito do Senhor é o Espírito da liberdade. Quando Jesus fala, por que vocês estão preocupados que vocês vão ter que haver de comer, ou se terão comida ou roupa? Por que vocês estão preocupados com isso, se Deus sabe que vocês necessitam, né? Então, é a desconfiança, é o entendimento que você não está debaixo de uma paternidade, que é a paternidade do nosso Deus. Porque o pai é aquele que provê, o pai é provedor, embora que tenha, né, há décadas já as mulheres provendo também, mas normalmente naquela época o pai era o provedor, que saía cedo e voltava à tarde com o dinheiro ou com o alimento para que a família fosse sustentada. E o exemplo que Jesus usa, porque a gente vai conversar, entender essa coisa do esforço, como o meu pai já disse, não tem a ver com não trabalhar ou trabalhar, tem a ver com uma coisa que está na nossa cabeça, na nossa mente. Mas o exemplo que Jesus usa é justamente dos pássaros e das flores. E ele diz... Da erva do campo. Da erva do campo, isso. Ele destaca que esses dois, tanto os pássaros quanto a erva do campo... Os lírios mesmo, os lírios do campo. Os lírios é flor, né? É isso mesmo. Os lírios não tecem, nem fiam, e os pássaros não plantam, nem semeiam, nem colhem. Vejam, ele usou o exemplo justamente de um ser que não trabalha, e disse, e Deus o sustenta. E depois ele prossegue dizendo, vocês valem mais do que pássaros. Então a lógica é, olha... Ele está, na verdade, usando esse exemplo para dizer que a gente tem coisa mais importante para pensar, né? E essas coisas que ele considera um pouco menos importantes, a gente deixa nas mãos de Deus. Porque sempre estiveram nas mãos de Deus. A gente que achava que estava na nossa mão, né? O conquistar coisas no esforço próprio invariavelmente traz o orgulho de ter realizado isso. É possível, como nós sabemos, né? Pelo menos é assim que nós fomos ensinados. O homem chegou na Lua, toda a tecnologia que existe, tudo que o homem já construiu, né? O homem, o que ele quer fazer, ele faz. É impressionante né, o estágio que nós estamos de avanço tecnológico.
Só que é um esforço muito grande. E fazer as coisas, trabalhar, se dedicar e ser abençoado no que se faz com que a pessoa ela realmente desfrute de algo sobrenatural. Nós temos no Brasil um grande exemplo, que é o Cenoura Abravanel, o Silvio Santos. A história dele, né, fala que ele começou vendendo carteirinha, né, de título de eleitor, ali, né, fazendo aqueles negócios dele, depois a balsa que atravessava Rio de Janeiro para Niterói, e aí ele vai e consegue pôr em funcionamento aquele baú da felicidade que era do Carlos da Nóbrega. Quem já leu a biografia não autorizada dele, você vai vendo que tudo que ele quis fazer, ele foi tendo a ideia, a fé, e foi realizando e acontecendo, né, a ponto de se tornar um bilionário, de ter uma rede de TV, porque negaram para ele, falou que não queria ser dono de emissora de TV, mas negaram para ele o programa, ele foi, creu, comprou uma emissora para ele. É um troço louco isso, um cara que começou vendendo caneta e carteirinha de título, ele não é de família rica, embora o seu pai tinha alguma condição, mas não é de família rica. E aí tem centenas de exemplos assim de pessoas que creram, mas ele em particular é judeu. E os árabes também são assim, árabes, japoneses, chegam no Brasil, dificilmente eles vão trabalhar de empregado, porque eles não têm essa mentalidade de empregado, mas de empreendedores, de acreditar e de fazer, como diz o ditado dos turcos, né, que não são turcos, libaneses, se nada der certo, abre a lojinha e trabalha. Então é a ideia de que você pode empreender, e vocês são exemplo disso, que eu também sou de família muito pobre, de vender o almoço para comprar janta, mas trabalhei desde os 12 anos, e depois vim para o ministério e pedi para Deus, o ministério tem me sustentado e me prosperado, me dado mais do que eu mereço, mas eu falei para vocês que existem alguns lugares que vocês podem atuar. Você pode ser empregado o resto da tua vida, você pode ter o teu negócio, ou você pode ser alguém que seria quase que de uma monarquia, né? Que é você fazer um concurso e você ter um salário que você possa se manter sem grandes preocupações. Então existem alguns lugares. Agora, o que eu pretendo para vocês, eu pretendi que vocês tivessem um negócio de vocês, ou que você estudasse, fizesse um concurso e passasse, e pudesse, né, ter um bom salário. Mas aí é essa questão da bênção financeira, de você colocar a tua mão e a coisa prosperar. Eu creio que se vocês abrissem um comércio, um negócio, ia dar certo, trabalhando certinho todos os dias, enfrentando as dificuldades que esse Brasil tem em relação a ser um patrão, né? Mas vai dar certo, é a fé que vai dar certo. Tem certas pessoas que, não sei se todo mundo passa por isso em algum momento da vida, mas eles chamam de Lei de Murphy, aquele negócio de que tudo que pode dar errado vai dar errado. Tem gente que vive assim, né? Vive, parece que as coisas vão dando errado, vão acontecendo de um jeito que é como se o universo estivesse conspirando contra essa pessoa. E é justamente quando a pessoa entra num ciclo, acho que um pouco ainda mais exacerbado, ela mergulha ainda mais nessa coisa de medo, né? Medo do futuro, medo do que vai acontecer, eu tenho que me precaver, eu tenho que fazer, porque ela vai entrando nesse processo de negatividade e coisa ruim tem de sobra na natureza, no mundo caído. Se você quiser se apegar a isso, tem de sobra para você. Mas se você quiser se apegar também à bênção de Deus, ela está disponível. E é disso que a gente está falando. A gente não está aqui querendo fugir da realidade, né? A gente só está trazendo um outro aspecto da realidade que a gente pode começar a trazer, né? Trazer do mundo espiritual. Afinal de contas, todo mundo tem que se manter, né? Quer também, né, ter o conforto, enquanto estivermos aqui na terra, a gente viver em paz. Paulo fala para nós orarmos pelos governantes, para a gente viver em paz. E viver em paz, primeiro a paz que excede todo o entendimento, que não é independente das circunstâncias. Mas você ter condições, né, para você manter a tua casa, a tua família, você ter o teu negócio, dá certo, você prosperar. E volta a dizer que Deus prospera um homem, segundo até a teoria de alguém que escreveu sobre a questão
do capitalismo, em relação a Calvino, em relação à Suíça, né? Eu li esse livro e a tese é que Deus faz prosperar justamente para que a pessoa seja bênção na vida dos outros. E a gente não pode esquecer disso. E Deus pediu para o povo de Israel que eles não esquecessem do órfão, não esquecessem das viúvas, não esquecessem dos necessitados, dos estrangeiros, que eles socorressem, que eles ajudassem. Então Deus os fez prosperar para que isso aconteça, né, através deles, através de nós, através daquele que prospera, a pessoa ser bênção. Qual é o problema da teologia da prosperidade? É que muitos, instigando a cobiça das pessoas, tiraram proveito no sentido financeiro. Você vai dar aqui na minha igreja e daí Deus vai te prosperar. Bom, a Bíblia diz que é para a pessoa dar sem constrangimento, com alegria, não com peso e muito menos com o interesse de fazer uma loteria, né? Vou fazer uma fezinha aqui, vou fazer um cheque, vou depositar aqui nessa campanha e Deus vai me dar 100 vezes mais. Isso não é possível, porque não tem como fazer barganha com Deus. Deus não deve nada para ninguém. Tudo é pela fé. Se a pessoa ofertar pela fé, se ela dizimar é pela fé, se ela ajudar entidades que precisam, né, de caridade, de beneficência, é pela fé, por aquilo que o Senhor ensinou o nosso coração. Não tem como fazer barganha com Deus. Vou fazer um voto com Deus aqui, vai dar certo. Para muitas pessoas tem funcionado, eu não sei porquê. Às vezes é porque a pessoa tem que se desprender, né, do espírito de mamon, daquela avareza, daquela mesquinhez. Até é bom, né, a pessoa abrir mão. Eu conheço um senhor muito, muito rico da cidade, que no final da sua vida começou a dar oferta numa certa igreja e dava bastante oferta. Não sei se por desencargo de consciência, ele queria ajudar aquela obra lá, ele acreditava naquele pastor, que aquele pastor era de Deus. Então, até para isso é bom, mas não há como fazer barganha com Deus, não existe essa possibilidade. Então, a crítica contra a teologia da prosperidade, aqueles que praticam esse tipo de ação espiritual, material, é essa coisa do pastor ficar rico, como disse a Marília Gabriela para o Silas Malafaia, que essa coisa do pregar prosperidade foi muito bom para os pastores, que já tem jato, que já tem uma série de regalos e mansões, etc. Bom, os que têm, né? Eles vão ter que dar conta diante de Deus. Mas não é por aí. Agora, isso não quer dizer que não exista bênção financeira sobre as nossas vidas. Nós não somos herdeiros do mundo também. Não é verdade? Então a pergunta que fica, pastor Michel, nós estamos debaixo do espírito do mundo, que é o espírito da escravidão, do esforço, do sacrifício, da vida penosa, da dificuldade, né, da inveja, e por isso todas as guerras e disputas que existem, ou nós estamos, ou temos o Espírito de Deus, que faz com que, o que o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, que faz com que entendamos aquilo que recebemos do Senhor gratuitamente. Não é sem trabalho, é sem esforço psíquico, psicológico, de peso, de angústia. Nós temos o Espírito de Deus que faz nós entendermos que nós recebemos a salvação pela graça, a proteção pela graça, o sustento e a prosperidade pela graça, porque nós estamos justificados diante do Senhor. No Facebook tem essas frases, né? Tem um monte que eles atribuem ao Albert Einstein, e uma delas é essa, de que tem duas maneiras de viver a vida: ou você não acredita em milagres, ou você acredita que tudo é um milagre. E eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando isso, porque a gente nessa dicotomia, não, é só espiritual, não, é só bênção espiritual e não material. Na verdade, se você for realmente encarar a Bíblia, o Evangelho, a crença em Deus, você não vai fazer essa diferenciação, essa dicotomia, porque você vai perceber que tudo é Deus. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual, tudo é bênção, tudo é graça. Não tem essa coisa de, isso aqui é graça, isso aqui é meu esforço. Não, tudo é graça. Tudo que a gente tem, a gente não merece. Verdade. Bom, gente, nós vamos continuar com o nosso Profetiza 2021. Tem outras igrejas que estão fazendo também algum trabalho semelhante. Eu creio que é a inspiração do Espírito Santo para que a gente realmente levante a nossa voz e abençoe. Nós oramos, nós abençoamos a vida financeira dos irmãos. Em meio ao caos, aos prognósticos negativos, nós estamos declarando a palavra da fé. Nós cremos que o nosso Deus é Deus de milagres e pode fazer a gente prosperar e crescer no meio da crise,
e ser abençoados no meio, né, da maldição, porque nosso Deus é abençoador e nosso Deus é o que nos conduz. Nesse domingo nós vamos ter uma palavra específica, o pastor Michel vai estar pregando, esse Profetiza 2021, vamos estar profetizando sobre a família, né? Proteção, cuidado, sustento, saúde emocional. Nós vamos orar por tudo isso e a gente convida você para domingo de manhã estar com a gente a partir das 9 horas e um pouquinho antes, 8h30, tem um cafezinho ali, nem que seja um pãozinho com manteiga, um café com leite, você pode tomar com a gente, não perca. E a partir desse domingo nós vamos ter também a salinha das crianças. A gente está tomando os cuidados que tem que tomar, álcool, gel, máscara, né? A gente está higienizando o lugar, o culto é rápido, não é demorado, não estamos com a igreja lotada, né? Tem um número de pessoas que não estão podendo ir, mas a gente convida você para estar conosco domingo das 9 às 11 da manhã. Só o culto, nós temos só culto pela manhã agora, tá? Avisar a todos aqueles que queiram nos visitar, você é nosso convidado. Que Deus abençoe a cada um, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Despede aí, pastor Michel. Amém. Obrigado a todos que participaram. Fiquem com Deus. Meditem nessa palavra. A gente se vê. Abraço, gente. Deus abençoe.